Bom, o propósito desse vídeo seria algo mais descompromissado de fazer uma análise, né, do que seria a incognoscibilidade segundo os Vedas, né, aquele inobjetificável, ou até a própria noção de não ser, né, para isso ficar um pouco mais esclarecido. Quais seriam, né, os sentidos que são empregados esses termos de incognoscível, não ser e etc. Bom, a gente pode usar a Kena Upanishad primeiro, né, para exemplificar. Tem o seguinte trecho, que é assim: eu não considero que conheço bem. Não é que não conheço, conheço e não conheço. Aquele entre nós que conhece este enunciado, abre aspas, não é que não conheço, conheço e não conheço, fecha aspas. Este conhece Brahma. Né? Porque, mas como assim? Ou você conhece ou você não conhece. E a questão para analisar esse trecho é a seguinte. A gente tem, né, Nirguna Brahma e Saguna Brahma. Nirguna Brahma, que é Nirguna sem qualidades, Guna, né? Guna é qualidade. Refere-se ao Brahma não qualificado, né? No sentido de um absoluto, sem atributos. Essa é a característica essencial de Brahma, né? Porque ela não é conhecida e nem desconhecida. Por quê? Porque ela é a própria consciência. A consciência, ela não é algo que pode ser percebido como objeto, mas ela é aquilo que fundamenta toda a percepção. Por isso que o Vedanta vai utilizar a alegoria do silêncio, né? O silêncio como a base da onde sai o som, que é aquilo que ao mesmo tempo que permeia, né? Que é a base do som, permeia todo o som. E a gente tem Saguna Brahma, né? É a parte objetificável, né, da divindade. Vamos supor, né? É o Brahma, né? Ou Ishvara. Seriam aquelas qualidades fundamentais, né? Por exemplo, né, bondade, onisciência, onipotência, beleza, justiça, né? São todas qualidades. Então, a gente tem Nirguna Brahma como a característica em essência, né, de Brahma, e aquelas características secundárias, que é o Saguna Brahma, né? Aqueles atributos, né? Tendo em vista esses dois conceitos, né, entre o absoluto, né, e a divindade. Então, o que significa tudo isso? Que Brahman, ele não é nem conhecido nem desconhecido. Porque se eu digo que o absoluto ele é conhecido, eu não entendi, porque seria algo objetificável, né? E se eu digo que ele é desconhecido, eu também não entendi, porque se algo é intrinsecamente desconhecível, essa coisa não existe. Porque o absoluto pode conhecer a si mesmo. Se o absoluto conhece a si mesmo, ele não é desconhecido, totalmente desconhecido. E esse conhecer, existe sim conhecer, é conhecível, mas não no sentido ordinário, né, da palavra conhecer. Se dá num conhecimento que seria, né, a intuição intelectual, nesse sentido. Que seria aquela intuição, né, sem intermediação ou que antecede a elaboração conceitual, no sentido da forma fundamental de toda experiência, né? Mas é aquela base fundamental que é contrária à intuição sensível, né? A intuição não é algo que as pessoas falam que é emocional, uma instintiva, né? A intuição sensível e intelectual, elas têm uma base em comum, que ambas se dão, né, sem intermediação de qualquer elaboração. Só que
A, a sentido de exemplificação, pode dizer que a intuição sensível ela acontece antes da elaboração porque ela está abaixo, né? Ela não subiu ao nível da razão. Enquanto a intuição intelectual nesse sentido, ela ocorre antes da elaboração conceitual porque ela está acima da razão. Ela ainda não desceu ao nível do pensamento discursivo nesse sentido. Tendo em vista, né, como esse conhecimento é dado, que, né, seria no caso de uma intuição, a questão é que esse absoluto não é algo a ser pensado, né, e objetificado, mas é aquilo que fundamenta e possibilita toda a objetificação. É algo que é sempre evidente, né, é algo pressuposto em toda afirmação. Por exemplo, né, o conceito de Aham e Idam, né? O eu é aquilo que objetifica tudo, né? E tudo que é objetificável, portanto, é inerte. Né? Se uma coisa é apontável, ela é diferente do eu. Um exemplo disso seria o simbolismo do Sol, né? O símbolo do Sol, por exemplo. Ele é aquilo que ilumina, né, todas as coisas. E todas as coisas são iluminadas por esse princípio. No entanto, não dá para você objetificar nesse princípio, como se você tivesse vários raios, né, do Sol. Cada raio seria ali uma qualidade, no entanto, o Sol é aquilo que supera, né, todos esses raios indefinidos e abarca todos eles, objetifica todos eles e é diferente de todos eles, né? E é nesse sentido que o processo de negação, né, que é o nete-nete, que é nem isso nem aquilo, ele vai reflexivamente voltando àquilo que é possível apontar, né? Ou seja, a negação, nesse sentido, consiste na própria afirmação, porque negar o limite é fazer uma afirmação absoluta. Em um trecho do Brahma Sutra, por exemplo, o Shankara ele vai fazer a definição, né, do que seria o ser, né, e o não ser nesse sentido. Aí ele vai dizer aqui: teremos que concluir, portanto, que a palavra ser se refere geralmente ao diferenciado com nomes e formas, enquanto a expressão não ser significa a mesma substância anterior à sua diferenciação. É por isso que o absoluto Brahma, ou seja, o Nirguna Brahma, né, tem um sentido derivado de não ser, ou seja, anterior à origem do universo. Deve ser usada a mesma interpretação à frase: no princípio isto tudo era não existente, se fez existente, se manifestou. Aqui fica evidente que o não ser não significa a não existência absoluta. Aí tá, ele prossegue aqui mais à frente. Aí o Shankara vai dizer, né, comentando: por isso essa frase deve ser vista como um rechaço à doutrina da inexistência absoluta, apresentada por alguns mestres pouco inteligentes. Esse rechaço se faz com o objetivo de reforçar a concepção segundo a qual esse universo surgiu a partir do ser. Né? Ou seja, o que o Shankara quer dizer aqui nesse texto? O Brahman é como se ele fosse Asat, né? Não ser, porque ele não é um Jiva, né? Limitado, não é um Deva, ou seja, uma coisa entre as outras. Mas ele é compreendido como Asat, né? O não ser, de forma metafórica, né? Em relação ao manifesto, que seria o cosmos. Né? E o cosmos, em sua totalidade, seria um ser. Na totalidade da primeira delimitação, né, nesse sentido. Porque existe a tese, né, por exemplo, do Satkaryavada, que o Adwaita ele vai fazer algumas não modificações, né, nessa tese do Satkaryavada, mas algumas reinterpretações. Antes de tudo, né, vamos explicar o que seria o Satkaryavada. O Satkaryavada seria traduzido como a teoria do efeito pré-existente, né, que também pode ser denominado de Parinamavada, né, ou seja, a teoria da transformação, né, ou efeito real. É um conceito bem parecido com
ato e potência, né, do Aristóteles, né? Por exemplo, uma coisa só pode existir em ato se ela existe em potência na causa, né? Por exemplo, o leite, né, ele tem a coalhada em potência, não manifesta. E uma semente, ela tem a árvore em potência. Ou seja, a árvore só pode vir daquela causa, que é a semente, se a semente já tiver, né, uma árvore em potência. Porque a árvore não vai surgir do nada e nem a coalhada pode surgir do nada, né? A árvore surge da semente e a coalhada do leite. Então, da mesma maneira, essa teoria, né, que ela vem do Sankhya, o efeito, né, ou seja, o karya, já é pré-existente, né, na causa, karana, né? Efeito em sânscrito é karya, né, e a causa é karana, né? Ou seja, cada tátua, né, qualquer emanação da realidade, né, em uma gradação hierárquica de princípios, ela existe de forma potencial naquele que precede. Nessa forma, só é possível produzir uma coisa se ela já existe pré-existencialmente na causa. Agora, como que o Advaita vai ver isso, né? Já que existe uma coisa só. Porque o Advaita Vedanta, né, ele é não dual, né? Ou seja, sendo não dual, só pode haver uma única realidade, uma única causa, um único princípio, um único eterno, etc. Um único real, que seria o único sem um segundo, que, né, na Chandogya Upanishad tem essa frase, único sem um segundo. Em várias outras partes da Upanishad também. O único sem um segundo implica que não existe alteridade perante o absoluto. Se não existe o outro, não existe a causa e o efeito. Porque uma causa um efeito implica uma coisa, né, diferente da causa, que se apresenta para a causa como diferente e etc. Né? E se existe só uma coisa, essa coisa não pode se transformar no efeito. Porque se essa única causa se transformasse no efeito, ela deixaria de ser plena. Ela se transformaria, né, como se Deus se transformasse no mundo, ou uma coisa parecida assim, né? O Vivartavada, né, que no caso que seria uma interpretação advaita do Satkaryavada, que é a teoria do efeito ilusório, né, ou Ajativada, né, teoria do não nascimento. O Vedanta vai ver isso com outra visão, né? O efeito seria algo irreal, né, ou aparente em relação à causa, ou seja, todas as transformações que ocorrem são ilusórias. Como se no Satkaryavada o pote, né, ele tivesse potência no barro e o barro meio que se transforma no pote, entre aspas, né? Ou seja, né, a mula prakriti, ela tem todas as coisas em potência. Agora o Vivartavada, né, ou Ajativada, só o barro existe. O pote seria uma aparência, né? Ou seja, o barro ele não se transforma no pote, né? O pote são só nomes e formas que aparentam, né, limitar o barro, mas ele não é limitado, né? Maya, né? Maya Shakti seria esse poder ilusório, né? A Prakriti seria irreal. E por que eu fiz essa digressão inteira, né? Nessa falando de causa e efeito? Porque o do nada, né? Nada surge. Não pode nada. Primeiro que o nada não existe, né? Se eu aponto nada, ele vira um objeto, ele deixa de ser nada, ele vira uma coisa. E não pode, né, existir um efeito que vem do nada. Existe uma coisa que é superior, né, ao efeito, nesse sentido. E isso é propriamente nessa denominação do não qualificado, né, ou não ser. Então, se do nada nada surge, o princípio contém, portanto, todas as coisas. Né? Seria como se fosse, né, a causa material e a causa eficiente ao mesmo tempo. E o Brahman, né, nesse sentido, seria como aquilo que contém em si todas essas possibilidades, né? Só que sem se dividir ou se transformar no efeito. Ou seja, ele não possui nada, né, em potencial a ser realizado, por mais que seja essa causa.
ela não contém possibilidades em estado latente, como se ele fosse um reservatório de formas futuras, porque isso implicaria uma noção de imperfeição, né, como eu disse. Aí vem, né, nomes e formas que dão origem a esses os objetos, né, manifestados, como se fossem superimposições, né, o adhyasa, que no caso essa causa permaneceria de qualquer forma inalterada, né, indivisa e plena e etc. É o paradoxo de Heráclito, né? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Se o pleno, por algum motivo, deixasse essa plenitude para recuperar ela em determinado momento no tempo, no espaço, em determinada condição, ela não seria a mesma, porque ela foi dada em determinado momento no tempo. Ou seja, ela começou, portanto, ela não seria eterna. Agora, se a causa continua sendo a mesma causa, nesse exato momento a causa é a mesma, aí sim. Então, tendo como base, né, esse comentário do Shankara, dessa parte do Brahma Sutras, a gente tem uma definição, né, do que seria esse silêncio, ou esse vazio, né, que essas tradições orientais falam. O não ser nesse sentido, ele pode ser traduzido, né, melhor como um supra-ser, né? Agora, fazendo um anacronismo, né, para o Ocidente, dá para comparar com o teólogo pseudo-Dionísio Areopagita, que tem na sua teologia uma distinção, né, entre a teologia catafática, né, aquela propriamente positiva, que consiste em afirmar uma perfeição para negar, né, a imperfeição, com atributos e qualidades, e a apofática, que seria a via negativa de negar a perfeição para não afirmar a imperfeição. Apesar da semelhança, né, entre o neti-neti e a teologia apofática, tem aquelas diferenças, né? O pseudo-Dionísio, por ser de influência neoplatônica, ele tem uma distinção ontológica, né, entre criatura e Deus. Mas do ponto de vista do Advaita Vedanta, você tem uma identidade absoluta, né, de que ambos partilham dessa mesma essência, que é a consciência, e real, né, o Satyam. E os dois, né, upadis, de Jiva e de Ishvara, seriam Mithya. E também, né, no sistema, né, do pseudo-Dionísio, você tem uma hierarquia, né, você tem uma gradação. Agora no Advaita, né, no nível do nome e forma, é tudo Mithya. E também tem aquilo, né, você tem a teose, né, união mística, etc. Mas no Vedanta você não tem isso não. No Vedanta não tem união não. No Vedanta é identidade. É algo que já tem uma ignorância, né, avidya, que deve ser dissipada. Né? Nesse sentido, o Vedanta é não dual, né? É um não dualismo radical. E no pseudo-Dionísio você tem uma espécie de teísmo transcendente, né? Deus, ele transcenderia aquelas categorias aristotélicas, né? Bom, é mais ou menos isso. Eu queria... Tava sem nada aqui para fazer hoje, eu achei interessante, deu essa ideia de fazer esse vídeo despretensioso aqui. Bom, obrigado aí para quem viu e é isso.